Pulso Empreendedor agora tem Malek Doubles e Vinícius Chaves com o patrocínio de BeMind, Sicredi, AT Plus e Nipur Finance. Bom dia, Malek. Bom dia, Vinícius. Bom dia, Luan. Tudo jóia aí? 100%. Legal, que bom. A gente começa a semana agora, então, sempre, né, com a sua dose semanal de empreendedorismo, um programa que te traz novidades, dicas, insights e muito conteúdo para você se conectar com pessoas, projetos, ideias e negócios. Esse é o Pulso Empreendedor ao vivo aqui na RC7, sua rádio com conteúdo. Eu sou o Malek Doubles. E eu sou o Vinícius Chaves. E o Pulso está diretamente aqui na RC7 toda segunda-feira, das 8h30 às 9h30 da manhã, e você também pode acompanhar a gente pelas plataformas digitais. Se você gosta do Pulso, clica aí, segue a gente no @Pulso Empreendedor, curte, manda seus comentários, sugestões e interage com a gente. A gente tem sempre um Pulso especial aí pra você, ouvinte. O que tem hoje, Vini? A gente traz então aí os nossos destaques aonde dívidas, né? A gente vai falar um pouquinho sobre dívidas das pessoas aí. Uma pesquisa mostra o porquê, né, que das pessoas estão tomando empréstimos. Um outro destaque também que na COP27 o BNDES faz compromissos climáticos. Além dos destaques, a gente tem também as dicas dos nossos parceiros aí de gestão, finanças, tecnologia e investimento. E aí a nossa entrevista de hoje é com um tema muito relevante, muito importante nesse momento que a gente vive, né, Malek? Vini, o tema de hoje é factual, importante aí, se a gente considerar um pós-eleições aí no Brasil, né? A gente passou por uma eleição conturbada, polarizada, com muita notícia tendenciosa, com muita informação aí que, né, questionável, né, fake news, e os resultados são que as notícias e informações, elas continuam circulando muito depois das eleições, né? Isso não era tão comum, né? Circulando muita notícia, muita informação, só que de uma forma política, né? Então, sim, assim, as informações parecem não estarem tão preocupadas, né? As pessoas, né? Tão preocupadas em informar corretamente o que está acontecendo e muito mais em uma questão política, né? A preocupação de muitos empreendedores é o futuro e principalmente aí em relação à economia do país, já que isso vai impactar em todas as outras políticas aí, né? E todos os resultados do nosso país. Por isso a gente prepara o programa de hoje com um convidado especial, Renan Amarante. Ele é advogado, especialista em direito empresarial e tributário e colunista de política aqui na RC7. Tem a coluna aí, o jogo aí com Renan Amarante, sempre também presente aqui na rádio. Bom dia, Renan, bem-vindo, tudo bem? Bom dia, o pessoal do Pulso, pô, que prazer estar aqui. Bom dia pro Luan, que não arrumou o café pra nós. Pois a gente chegou, a máquina de Santos aqui tava desligada, eu que tive que ligar. Nós fazemos cobranças ao vivo. É um prazer. Ele vai cobrar o pão de queijo ao vivo. Vamos providenciar na quinta daí. Foi um prazer estar com vocês, gente. É um momento de incertezas, né? Bem ao certo, a gente só faz projeções e futurologia, via de regra, não é precisa. Sim. Mas a gente obviamente consegue, por alguns indícios, tentar imaginar qual é o caminho que vai seguindo as coisas. Mas como você bem disse, viemos de uma eleição totalmente polarizada, o mundo segue dividido, inclusive quanto a, enfim, essas manifestações e se assumirá o novo presidente, se não, enfim, é uma época de incertezas e isso obviamente gera instabilidade, né? Perfeito, eu acho que essa é a grande preocupação da maioria dos nossos ouvintes aí, né? Essas incertezas, né? O que de fato vai acontecer, e a gente tem que falar sobre o assunto, e aí a gente quer lembrar os ouvintes, né? Que embora o Vinícius e eu, né? Os participantes do Pulso, de forma geral, todos têm uma posição política definida, o Sim. Pulso em si, ele é partidário, né? Então a gente vai tratar aqui do tema hoje, claro que cada um pode ter sua posição pessoal aí, mas o Pulso Empreendedor em si, ele não tem partido político, então a gente vai abordar mais sobre o aspecto técnico aí, algumas questões, mas claro, fiquem à vontade para manifestar a opinião pessoal de vocês, e aí a gente já vem com a palhinha, né, Vini? Ô Renan, sim, um grande número de pessoas que ouve o Pulso aí, né? E a grande maioria dos empresários, eles estão preocupados
preocupados com o novo governo, né? A gente sabe que na realidade, né, os empresários, enfim, e muitos ouvintes do Pulso, a grande maioria, não todos, né? Eles prefeririam, né, o governo atual e não o governo que se elegeu. Sim, é uma verdade, pode dizer que é uma verdade que entre o núcleo empresarial, o atual presidente era preferido ante ao que foi eleito, né? Não estamos botando posicionamento nenhum. Exatamente. Mas assim, e por que isso acontece, cara? Por que o pessoal preferia, né, um governo da posição atual, né, do Jair Bolsonaro, e não preferiria, né, o governo do PT ali com o Lula, né? Olha, a questão da preferência das pessoas é um pouco complicado pra gente tecer comentário, assim, mas assim, via de regra, né? As pessoas, e principalmente o empresariado, ele é um pouco conservador, principalmente nessas mudanças mais drásticas. E já passaram por 14 anos de PT? 8, duas do Lula e duas da Dilma, que saiu 2 anos antes. Então, 2003 a 2015. 14 anos ali, 13, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Me perdoem aí a falha, porque foi de cabeça. Mas, então eles já mais ou menos conseguem imaginar, porque muitas dessas pessoas que estão empresários já eram empresários naquele momento com o governo Lula, que acabou, que botou diretrizes na economia, que culminaram no governo Dilma e na crise, que acabou, que na verdade as pessoas dizem que o que tirou o governo Dilma foi o impeachment, mas para mim foi a insatisfação popular gerada de uma má gestão econômica, né? Uhum. E para mim isso é muito claro. Então, eu acredito que essas diretrizes, vamos lá, aumento de máquina pública, historicamente, esses governos tendem a aumentar máquina pública de maneira vertiginosa. Cargos públicos. Inclusive ele anunciou, desculpa te interromper, mas anunciou 13 novos ministérios. Exato, né? Então, esse número pode aumentar, né? E a gente também fala, por exemplo, de um governo onde o Estado é mais presente na economia, ele se intromete mais na economia, como mola motriz, vamos dizer assim, por exemplo, com o PAC, com esses programas de aceleração da economia, de muitas obras de infraestrutura, no afã de fomentar a economia. E assim, em que pese eu acreditar, isso é uma opinião minha, deixando claro, não é a opinião do Pulso nem dos menos, que isso pode até ser bem intencionado, nem entrando naquela seara de corrupção ou coisa assim, não vem ao caso agora, mas é um modelo que historicamente, comparado aos outros lugares do mundo, não se funciona. Então, assim, como as pessoas também estão mais politizadas, e disso deriva, na minha opinião, essa polarização, acaba que essas pessoas também procuram, de repente, uma liberdade de mercado, uma economia mais voltada ao liberalismo, que via de regra funcionou muito bem nos Estados Unidos, hoje em dia deu uma guinada mais à centro-esquerda, mas ainda assim a centro-esquerda deles seria um país ultraliberal na América Latina. A Europa, e via de regra também, tem dado uma guinada à centro-esquerda, mas via de regra, estou repetindo isso várias vezes, me perdoe, é um vício de linguagem, mas fica à vontade. Também a gente consegue ver que os bons momentos dos países europeus foram com economias mais liberais. Uhum. E isso acaba, obviamente, gerando para aquele empreendedor, voltando à pergunta inicial, e para o, enfim, empresário e tal, uma questão de ver assim, não, pera lá, funcionou em todos os lugares do mundo de outra forma. Aqui em 4 anos a gente teve obviamente o governo atual teve diversas falhas também, como todos vão ter, mas comparado economicamente ao âmbito internacional, estava vindo num bom momento, e vamos voltar por um governo que, quando o mundo estava num bom momento, tiveram algumas atrapalhadas que culminaram na crise do governo Dilma. Então, talvez isso gere uma insatisfação. Claro que a gente está especulando, não tem como São fazer. Vários os motivos que levam, né? Exato. Mas eu acho que o ponto principal é a preocupação. Eu acho que essa preocupação, ela é fundamentada justamente naquilo que você pautou ali, né? Existe uma interferência maior do Estado, o aumento da máquina pública, que aumenta necessariamente o gasto público. Sim. Tanto que eu acho que eles estão com um desafio bem grande em relação ao orçamento para a gestão do ano que vem, justamente em função desse aumento que ele quer quebrar, né? Furar o teto de gasto. Isso, por quê?
na verdade o orçamento já foi passado esse ano, né? Pro ano que vem. Provado, eles estão querendo modificar, porque obviamente vai entrar um novo presidente e ele quer colocar suas diretrizes e quanto a isso, sem problemas. O problema é que com esse aumento de ministérios, para tentar cumprir aquelas promessas que fez na campanha para justamente poder galgar o êxito, se especula que aquela PEC de transição, que uns chamam de PEC da Argentina, porque talvez gere uma inflação no Brasil, que o Brasil se transforme numa Argentina de uma maneira bem negativa, PEC da picanha, enfim, tem os nomes pejorativos para todos os gostos, mas talvez rompa 300 bi de prejuízo essa PEC, né? E dinheiro público ele não dá em árvore, porque assim, claro, em que pese o Estado ter as suas estatais e tal, o Estado em si não produz renda, né? A renda do Estado, salvo as estatais, são os tributos, impostos, né? Os tributos de uma maneira geral. De uma forma geral. Impostos, taxas, enfim. E como é que você vai ter isso? O dinheiro é finito, né? Se você tem 100 e gasta 130, você vai ter que achar algum problema para esse 30. Então, o que tu vai fazer? Vai aumentar tributos? Não sabemos. Tu vai pegar dinheiro emprestado no mercado internacional pagando juros, que num mundo onde o juro está muito alto? Não sabemos. Você vai tirar o valor de alguma outra coisa que estava funcionando para... Não sabemos. E isso gera, obviamente, uma incerteza e instabilidade, tanto que a Bolsa reagiu, o mercado de capitais reagiu e reagiu muito mal, né? Tivemos ali, depois uma fala específica, uma queda na Ibovespa enorme, aumento do dólar, enfim, o reflexo padrão do medo de mercado. Até deixando claro, né? Eu acho que qualquer presidente, né, qualquer grande autoridade de uma nação que se manifeste com uma opinião, com uma notícia, uma informação que vai contra a estabilidade econômica de uma nação, vai causar, né, algum impacto no mercado, né? Eu acho que aí Bolsonaro também, né, na sua gestão fez pronunciamentos que foram negativos para a Bolsa também, em vários diversos momentos. O pessoal mesmo no mercado financeiro por várias vezes disse, se Bolsonaro ficasse quieto era melhor para a economia do país, porque ele também gerou algumas instabilidades, então isso é natural, né? A gente não está falando de algo que é específico do novo governo, mas o ponto é que de fato alguns anúncios desses, eles geram uma ansiedade, né? E aí a gente tem que pensar um pouco, Renan, como que esse novo governo pode afetar as empresas, as startups, né, e os negócios no Brasil, né, tendo em vista esse cenário aí que você comentou. Como que ele pode afetar? Por exemplo, o aumento de tributos. A gente não sabe, mas... se vai aumentar o gasto, pode ser que... Provavelmente, ou... Por exemplo, o aumento da inflação, isso acaba aumentando os preços, perdendo o valor, a moeda, papel, acaba perdendo valor. As pessoas perdem poder de compra. Perde poder de compra, poder aquisitivo. O aumento, para tentar controlar uma inflação, vão se aumentar os juros, e isso acaba desaquecendo o mercado, porque, imóveis, como é que tu vai comprar um imóvel? Como é que você vai financiar um imóvel? Se vai estar 18% ao ano, não tem como, né? Fica muito caro, o valor é muito alto, o valor agregado vai ficar muito caro. E isso, o automóvel já vem vindo numa época ruim de venda, justamente porque os juros estão altos, e isso vai tendo reflexo. Se não vende automóvel, a indústria metalúrgica vende menos metal, e assim por diante. É uma reação em cadeia, né? Claro. Mas falando em afetar, né, as empresas, e você enxerga, Renan, de repente algum tipo de programa, alguma iniciativa, algo que possa, digamos, fomentar ou ajudar as empresas, se é que tem, né, alguma coisa nesse sentido? Enfim, eu não... Talvez seja cedo para te responder, porque a gente não tem todos os aspectos do governo montado ainda, desse novo governo. Os programas que já foram, por exemplo, noticiados, e até os ministros que estão sendo possivelmente cotados, a gente nota uma questão mais social do que essa questão, por exemplo, de geração de emprego e renda, vamos dizer assim. E isso, a mim, enquanto advogado empresarial que praticamente só trabalha com empresas, isso me assusta bastante, porque a gente sabe que sem as empresas as pessoas não têm empregos, né? É uma questão, tudo uma cadeia, tudo é um ciclo, né? Se as pessoas não tiverem problemas, não contratam um advogado que acaba não usando
judiciário que acaba sem demanda e sem ter motivo de existir. E tudo isso circula de uma forma, se o pessoal não comprar uma casa, não for reformar, não contrata o arquiteto que não também contrata a empresa, não vai construir, não tem pedreiro, não tem carpinteiro com trabalho. Não tem material de construção, não tem, então tudo é uma cadeia, né? E eu, assim, claro, gostaria que o novo governo, isso é só uma intenção, tivesse um olhar mais carinhoso para esse núcleo, para esse nicho, que é tão importante do meu ponto de vista no Brasil, né, cara? Pô, se a gente tá vindo num bom momento, o governo vai pegar um bom momento econômico, pô, tem que continuar, cara. Tem que continuar o que tá dando certo, né? Muda o nome para não dar razão ao adversário político, mas continua, cara. Pô, isso é importante. Tem políticas que são importantes, né? Eu acho que, assim, só frisar aqui, é a minha opinião pessoal, mas eu entendo, assim, a importância, né, daquilo que é falado em termos de social, é muito relevante o que é falado em termos de social, né? Mas você só faz, na minha opinião, né, política social com dinheiro. E você precisa, né, que a máquina funcione, que as coisas funcionem, que o mercado esteja positivo, que as coisas estejam indo bem para você também poder investir nisso. Mas vamos passar agora pro Vini, que ia falar um pouquinho do destaque. Vamos passar um destaque aqui, aí a gente vai pro break daqui a pouquinho, né, Malik? Mas acho que também esse destaque vai gerar ganchos pra gente conversar no próximo bloco, que é o seguinte, né? Os brasileiros, eles estão se endividando. Os indicadores de endividamento no Brasil atravessam o pior momento em anos, com recordes de famílias e empresas inadimplentes, impactadas pelos juros elevados e pelo poder aquisitivo corroído pela inflação. Segundo o levantamento da Fintech Sim, com 28 mil clientes, um dos principais motivos que tem levado as pessoas a pedirem empréstimos é a busca por crédito, justamente para sair de outra dívida. Ou seja, né, o pessoal faz uma dívida para quitar outra aí, né, e tenta esticar prazos, enfim, tenta se virar dentro dessa realidade. Mas também aí há outros motivos pelos quais as pessoas estão pegando esses dinheiros, pegando esse empréstimo. 33% usarão aí para sair do vermelho, como foi citado, 24% investirão em um negócio já existente, isso é legal, né? Só claro, tem que ter cuidado também. 18% usarão aí para outros fins e 8% usarão para reformar imóveis aí, Malik. Interessante esses números aí, não são muito animadores, né? A gente vem de pandemia, de guerra, o cenário mundial é muito complexo no momento, né? Eu acho que todo o planeta e a economia do mundo passa por uma revisão aí, por algumas correções, por ajustes e a gente vê demissões nas big techs, a gente vê movimentos fortes aí, né? Nos Estados Unidos também de demissões voluntárias de pessoas saindo dos seus trabalhos, então acho que todas as relações passam por uma mudança, né? E historicamente a população brasileira, ela é pouco poupadora, né? E muito endividada, né? A população brasileira se endivida muito, isso é histórico, né? E para ter uma ideia, hoje, né, 8 de cada 10 famílias estão endividadas. Nossa, é bastante. Né? E mais de 68 milhões de brasileiros estão inadimplentes, né? Então a gente analisar esses números aí, por isso que é tão importante falar antes de tudo de educação financeira, né? A gente traz o programa de hoje falando da economia do país, da política, também por esse viés, porque a gente vê e eu vejo pessoalmente alguns absurdos colocados em redes sociais e hoje o pessoal propaga muitas ideias também equivocadas, né? Tem que entender de educação financeira, isso vale para a família, vale para o negócio, vale para um país, né? E a gente precisa ter um parceiro certo que tenha esses valores, que tenha educação financeira como base aí das suas atividades. Estou falando do Sicredi, que além de te oferecer taxas justas, serviços mais humanizados, te ajuda a se desenvolver, a aprender sobre dinheiro, sobre finanças pessoais, a colocar tudo na ponta do lápis e entender mais como que você pode trabalhar os teus recursos. Liga lá pelo telefone 49-3289-9800 ou visita uma agência mais próxima de você. A gente vai para um rápido break, já volta com o Pulso. Pulso Empreendedor de volta para o segundo bloco com o patrocínio de BeMind, Sicredi, AT Plus e Nipur Finance. Voltamos. É isso aí, a gente está de volta com o Pulso, seu programa de empreendedorismo, hoje falando sobre os impactos do atual cenário político nacional nos negócios e como você, empreendedor, deve se preparar para tudo isso. Conosco aqui o Renan Amarante, ele é advogado, especialista em direito empresarial e tributário e colunista de política aqui na RC7. A gente tem dica de gestão. E aí, né? Final do ano tá chegando, talvez você seja daquelas pessoas que novamente não conseguiu fazer o que você queria no seu negócio em 2022. E eu faço uma pergunta para você: os teus objetivos, eles estão claros de verdade? Em que áreas você quer crescer? E não só em que áreas você quer crescer, quanto que você vai investir,
enfim, o que você vai fazer de melhoria, quais os recursos você vai usar, de onde você vai tirar, assim como no governo, né, não existe milagre, você tem que calcular as coisas, saber de onde os recursos vão vir e como você vai fazer com tudo isso. Isso se chama gestão. E a BeMind, ela tem soluções e aí pode te ajudar a fazer um planejamento financeiro, tributário e entrar em 2023 matando a pau aí, né, se virando da melhor forma também. Então, além disso, a BeMind também faz a contabilidade, opera essas rotinas financeiras, executa todos os seus processos envolvendo as pessoas e também tem um ERP, que é um sistema para controlar toda a sua empresa, ou seja, tem soluções completas para você. Chama a BeMind aí no WhatsApp 49999370001 ou também acesse o site bemind.com.br. É bacana essa dica, e você falou um ponto aqui que chama para o nosso bate-papo, que é a parte de impostos, né? Quanto que a empresa paga de impostos, né? De tributos, e o Renan tinha comentado antes que é justamente dos tributos que vem toda a receita, né? Ou a maior parte da receita do nosso país, né, do governo federal. E então acho que é importante a gente falar também sobre esse assunto, porque antes o Renan citou que existe uma tendência de aumentar a máquina pública, então aumenta o custo da máquina pública, existe uma possibilidade aí de aumento de tributos também, né? Isso é visualizado, mas a gente tem aí pela frente uma possibilidade de reforma tributária, temos uma possibilidade de algumas mudanças aí nas regras do jogo, e eu queria ouvir, Renan, o que você entende aí por essa questão tributária, os impactos não só para as empresas, mas para o povo também. Sim, vamos lá. Primeiro, deixando claro para nossa audiência, tributo é a espécie, tá? Imposto é uma categoria. Então, assim, o imposto faz dentro da parte da categoria dos tributos, né? Existem outro, taxa, contribuição de melhoria e assim vai. Sobre os aumentos de tributos, para mim é muito claro, ele não se tem muito o que tu fazer, ou tu pega dinheiro emprestado ou tu vai aumentar tributos. Para mim é muito claro isso. O novo governo, no período de pré-campanha, anunciou que faria uma reforma tributária no sentido de aumentar a base de cálculo do imposto de renda, que está defasada há muitos anos, desde 98, se eu não me engano. Pessoa física, né? Pessoa física. 2.500 ao ano, é isso? Hoje é em torno de R$2.300 ao mês. Ao mês, desculpa. Seria para R$5.000 a base de isenção, né? Eu acho isso muito positivo nesse sentido. O problema é, você vai diminuir a arrecadação, e como que você vai arrumar o dinheiro pro resto, né? Não tem magia, né, financeira, né? Não tem magia quando se trata de finanças. Então ele vai ter que aumentar tributos em algum outro ponto, ou desonerar a máquina pública, diminuir a máquina pública. Eu ouvi, Renan, não sei se estou enganado, que seria diminuído para, enfim, a isenção para esses valores até 5 mil, alguma coisa nesse sentido, e aumentado para enfim... Pode ser, aumentar a alíquota para rendas maiores, ou ainda, por exemplo, colocar a tributação sobre lucros e dividendos, que é uma coisa que se fala há algum tempo, né? Que seriam os lucros das empresas. No meu ponto de vista, tiro no pé a questão dos lucros e dividendos, e o aumento das alíquotas, por exemplo, para as alíquotas mais altas, talvez faça mais sentido. Porém, tem que ver como isso vai fazer também, se não vai onerar essas pessoas, que daqui a pouco, uma pessoa, por exemplo, que ganha 30, 40, 50 salários mínimos, tem condições, por exemplo, de fazer um offshore, investimento fora do país, fora do país, e daqui a pouco não pagar mais nada, né? Sim. Então, quando você se trata de tributo, você tem que ter muito cuidado, porque é uma linha muito tênue, né? Para você esticar e ali arrebentar, é muito fácil. Eu acho que, como disse Roberto Campos, o Brasil não perde uma chance de perder uma chance. Acho que se fizermos uma reforma tributária e não modificarmos o nosso sistema tributário, novamente o Brasil perde uma chance de perder uma chance. Por quê? O nosso sistema tributário, ele é baseado no tributo de consumo, né? Ou seja... quando você compra lá 1 quilo de feijão, o tributo tá lá. Exato. Só que o que acontece? A pessoa que ganha, vamos lá, uma pessoa que vive numa situação financeira complicada, R$1.200 para uma família de 4 pessoas. É uma situação financeira complicada, delicada. Essa pessoa vai pagar o mesmo tanto, por exemplo, se ela for fazer uma compra... Um rancho no mercado, como uma coisa básica, cesta básica. Foi fazer uma compra cesta básica, qualquer mercado aqui da cidade, ela vai pagar o mesmo valor de tributo que o Elon Musk, se viesse, que é um multibilionário aí, comprar. E isso, de uma questão de justiça social e uma questão de justiça tributária, não é
equânime, né? Então, o que poderia se fazer? Retirar esses tributos sobre o consumo e aí sim alocá-los todos na renda. Seria o mais equânime. Claro, teria que ser feitos infinitos estudos de impacto quanto à arrecadação. É complexo, né? Eu não estou dizendo que isso faz de um dia para o outro, nem que eu sei a receita. Eles falam em 50 anos de transição para uma reforma tributária. Talvez botar um IVA, né? O Imposto sobre Valor Agregado, que é um imposto mais simples, porque o que acontece? Nosso sistema tributário também é um caos. Hoje em dia, grandes empresas têm um departamento contábil enorme, o contábil tributário, só para tentar organizar as coisas. E ainda assim existem muitas coisas que ficam numa nuvem cinza ali que ninguém sabe exatamente o correto. Isso é muito complicado. Aquelas obrigações acessórias. Exatamente. E várias coisas complexas que geram um passivo pro claro, empresário, porque você tem que pagar alguém para resolver isso aí. E isso custa, né? Gera insegurança, né? Porque você não sabe se está pagando certo, como você com certeza, porque aquela meme da internet, né? A Receita pedindo pro cara, você me deve, tá, mas quanto te devo? Você que tem a obrigação de me dizer, tá, mas se eu pagar errado, aí você vai pagar dobrado. Pô, e é o que acontece. Então, assim, temos que simplificar o nosso sistema tributário e, principalmente, no meu ponto de vista, deixando claro, tirar esse tributo sobre o consumo, porque isso impacta na vida das pessoas mais pobres, isso é muito cruel. Até existia um evento muito bacana, né? Ainda existe do jovem empreendedor, e também da CDL Jovem, né? Da CIL Jovem, CDL Jovens, movimentos jovens, né? Fazem muito esse trabalho de conscientização sobre a alta carga tributária, sim, justamente abordando pessoas na rua, né? Ou se comunicando nas escolas, né? As pessoas, se paga imposto? Daí a pessoa diz, não paga imposto, porque elas talvez não paguem imposto de renda, porque elas não sabem que os tributos, os impostos estão embutidos justamente na compra de produtos básicos, né? Quando a gente vê, por exemplo, combustível, né? A gente chega a ter 45%, né, de impostos. Isso sobre... uma conta boba, porque daí tu paga no transporte dele, tu paga no posto, tu paga na refinaria, quanto tu vai ver, no final chega até a ser mais. Porque existe uma cadeia, uma cascata tributária que acaba sendo mais. E isso é em todos os setores. Pô, gostaria de comprar um celular novo. O celular custa, sei lá, R$9.000, que é um iPhone novo aí. Pô, poderia ser 4. É um exagero, talvez menos, né? Isso só pela questão tributária. E obviamente o Estado precisa de dinheiro, não estou dizendo para vivermos sem Estado, não é o caso, mas existem formas mais inteligentes de você fazer essa cobrança, mais simples, que é reflexo do resto do mundo, né? Alguns países têm 4, 5 impostos, 4, 5 tributos e isso funciona. E o país não quebrou. Certo. Ou seja, o Brasil pode ser melhor, pode ser mais simples. Uma simplificação fiscal. E falando do novo governo agora que vai assumir a partir do ano que vem, Renan, como que está essa questão da reforma tributária? Assim, existe já alguma conversa? O que tem sido anunciado? A única conversa que existe é a proposta ali durante o período de campanha da desoneração de até R$5.000 para folha, para pessoa física, imposto da pessoa física. Uhum. De resto, é especulações. Só especulação e com base principalmente em quem poderia ser o ministro da Fazenda, ali, o ministro da Economia, ou não. E aí alguns nomes surgiram, o próprio Haddad tinha entrado na lista, o que me preocupa de maneira terrível, mas e outros nomes. Basta ver quem vai ser. Torcemos para que seja um técnico e principalmente mais voltado a uma economia liberal, porque no fim do jogo o presidente pode impor a economia, uma questão mais social da forma que ele quiser, desde que a economia esteja forte. Ao menos é a minha opinião. Bacana. Tem uma outra questão, já que a gente falou em parte tributária, né, em reforma tributária, a gente vê hoje também, com essa polarização aí da política, um aumento também dessa dualidade, né? Um dualismo até, eu diria, patrão versus empregado, né? Que acaba sendo negativa, né? Que coloca um contra o outro, né? Como se fosse um contra o outro. Eu acho que é legal a visão, e a gente no Pulso gosta muito disso, de que é tudo uma rede, de que tá tudo ligado, de que todo mundo coopera para o desenvolvimento, para a produção, né? Com o novo governo, né? A gente vê muito esse apelo, para os trabalhadores, né? E eu sei que é uma luta importante por mais justiça, por mais equidade, mas com o novo governo, o que a gente pode esperar em termos das relações de trabalho, de uma reforma trabalhista, alguma coisa nesse sentido?
Olha, eu acho, né, e deixando claro que acredito nisso, não é opinião, futurologia, mas pegando um gancho que tu falou, a tensão só tende a aumentar. Por quê? Provavelmente se voltarão ao imposto sindical obrigatório. Isso vai dar base financeira aos sindicatos, que acaba sendo um bom agitador dessa tensão. Também eu vi algumas falas do futuro presidente, né, presidente eleito, falando sobre trabalhar para revogar a reforma trabalhista. A gente sabe que depende do Congresso, mas obviamente o Executivo faz boa parte disso, e isso para mim é um retrocesso sem fim, tá? Eu acredito particularmente, inclusive como advogado trabalhista, mas mais da parte patronal, até pela questão do direito empresarial e tudo mais, não faria sentido ser diferente, que a relação de trabalho ela deve ser regida pela liberdade. Claro, você não pode aviltar os direitos da pessoa, você também tem que tratar ela com educação, ela tem que ter um trabalho digno, só que assim, no Brasil, existem coisas que, no meu ponto de vista, não faz o menor sentido. Por exemplo, o FGTS, que você empresta um dinheiro para o governo, que vai te dizer quando e de que forma você pode retirar, e te pagando um juro que ninguém é menor que qualquer poupança, por pior que seja. É pior que deixar o dinheiro no colchão umas horas. E assim, literalmente organizando a forma e como que teu dinheiro deve ser feito. E eu não acho isso correto. Eu acho que o trabalhador tem que ter liberdade para poder gerir o seu próprio dinheiro, sua própria vida, enfim, é uma pessoa, é um ser autônomo, né? Eu acredito nisso. E nesse sentido, nas relações de trabalho, a gente vê que alguns conceitos podem ter mais peso nesse novo governo, que a longo prazo, no meu ponto de vista, novamente, poderão ser negativos. Por exemplo, aumento de pisos. A gente vê agora, recentemente, foi aprovado o piso da categoria das enfermeiras, né? O piso da enfermagem. Num primeiro momento é muito legal, quem que não gostaria? Eu acho que as enfermeiras deveriam ganhar mais, e eu acredito que todo mundo aqui concorda, isso é uníssono. Sem dúvida. A questão é que uma lei não aumenta salário. O que vai aumentar salário é a demanda desse profissional, a falta de demanda e a necessidade dessas empresas médicas, empresas de saúde, em contratar e pagar mais caro para ter esse profissional, e não uma imposição legal. O que aconteceu? Aprovaram um piso salarial relativamente bom, ali alto e tal, começaram a gerar um desemprego tremendo. Se qualquer pessoa que estiver nos ouvindo, larga no Google ali, piso da enfermagem, desemprego, vão aparecer diversas notícias disso, isso inclusive aqui na região. Por quê? Porque muitos lugares, pequenas casas de repouso, pequenas clínicas, até um próprio hospital que às vezes tem um volume muito grande desses profissionais, não conseguem pagar. Eu não estou dizendo que eles não merecem, eu estou dizendo que não é a forma correta de se fazer. Não é dessa forma que se conquista, né? Exato. Então, assim, essas tensões tendem a aumentar porque a corda vai ser esticada, no meu ponto de vista. Logo, texto de novo, acho que vai ser errado. Acho que a forma de você fazer isso é fazer uma liberdade, inclusive econômica, para que trabalhador e empregado, para que empregador e empregado possam conversar de uma maneira mais natural, e isso chegar num denominador comum. Fato é que em alguns mercados onde isso não é regulado, internacionalmente falando, eles têm salários mínimos e média de ganho muito superiores à do Brasil. Então, alguma coisa está funcionando lá fora que aqui, com todos esses regulamentos, não funciona. Perfeito. Eu acho que é um desafio, é algo complexo mesmo, mas na minha opinião, o que me preocupa, né, é justamente a questão dessa tensão, né? Porque se coloca, né, as coisas contra, né? Se coloca como sendo muitas vezes o empresário, como sendo aquela pessoa que explora, e como sendo o trabalhador, e de fato muitas vezes ou é uma parte frágil, dependendo da situação de vulnerabilidade, da condição social. A gente sabe que tem que ter um olhar para isso, mas eu acho que se a gente quer construir uma nação, a gente tem que colocar as partes e sentar e conversar. Eu acho que isso eu não tenho visto hoje essa possibilidade no governo. Então, é que, na verdade, esse
sentimento de nós contra eles é um sentimento que foi criado já há bastante tempo. Inclusive, um grande incentivador desse sentimento foi o atual presidente eleito. A briga foi comprada pelo presidente que agora está se retirando, né, o atual presidente, Bolsonaro. Inclusive, no meu ponto de vista, só se elegeu pela antítese do presidente eleito. E isso acaba gerando esse sentimento de nós contra eles, que também sempre foi replicado às relações de trabalho do sindicato e o empregado, meu Deus, nós, os oprimidos, contra o patrão malvado. E na verdade não é isso. O patrão no final do mês quer retirar um lucro porque, enfim, investiu e está arriscando às vezes tudo que tem na vida para ter aquele empreendimento, e o empregado quer lá trabalhar, fazer o seu melhor e no final do mês ser remunerado de uma maneira digna para que possa viver. Perfeito. É isso. A gente tem que tirar essas amarras do meio do caminho e interferências. Claro, existem interferências que são pontuais e necessárias, claro. Uma situação de escravidão, é óbvio, isso não tem condições mínimas, claro, né, para que exista um trabalho, né? Mas aquela relação entre pessoas, por exemplo, que são adultas, que estão capazes, ela deve ser flexibilizada, no meu ponto de vista. Bacana, é importante a gente falar sobre isso também. A gente ainda tem um terceiro bloco para falar sobre vários assuntos. Cabe a dica de tecnologia, rapidinho? Vamos deixar pro terceiro bloco, Mari. Então tá bom, a gente já volta com o Pulso. Estamos de volta com a coluna Pulso Empreendedor no oferecimento de BeMind, Sicredi, AT Plus e Nipur Finance. É isso aí, a gente tá de volta com o Pulso, o seu programa de empreendedorismo, hoje falando sobre os impactos do atual cenário político nacional nos negócios e como você, empreendedor, deve se preparar para tudo isso. Conosco aqui o Renan Marante, ele é advogado, especialista em direito empresarial e tributário e colunista de política aqui na RC7. Antes tem dica de tecnologia. Em um cenário de incertezas, você tem uma empresa aí, precisa tomar decisões inteligentes, relacionadas aos seus custos principalmente. Mas é claro que não dá só para pensar em custo, né, e deixar a qualidade de lado. Com os pacotes de internet da AT Plus, você economiza, porque terá aí uma melhor conexão, pagará um preço justo por isso, e ainda tem acesso a serviços que você pagaria por fora, mas aí concentra tudo isso com a AT Plus aí, com os pacotes, né? Então você, por exemplo, vai ter lá armazenamento em nuvem, hospedagem de sites, domínio, enfim, várias soluções que estão lá por fora, você inclui tudo e economiza dessa forma. Então, conecte a sua empresa com a AT Plus, liga aí ou chama no WhatsApp 49-3240-0800. É isso aí, a gente tem destaque também, né, na COP27, o BNDES faz compromissos climáticos, é isso, né, Vini? É isso aí, até 2050 o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, quer atingir a neutralidade de carbono. Esse é um dos diversos compromissos climáticos que o banco firmou na COP27, com o objetivo de se tornar o principal agente de fomento da nova economia no Brasil. Até o final de 2023, todos os projetos com participação do BNDES terão um investimento de carbono. No próximo ano, o banco também assumiu o compromisso de definir metas de neutralidade para as carteiras de crédito direto, indireto e renda variável. Olha só, esse anúncio é importante aí para as empresas, né? Todo mundo tem que ficar muito atento. Claro que a pauta ESG, ela vem muito forte e é um recado para as pessoas se preocuparem mais aí com a sustentabilidade nos seus negócios. É um recado de que o Brasil quer direcionar o dinheiro. Então, olha só, o BNDES vai emprestar dinheiro, vai. Para quem? Para quem ele entender que tem aí uma neutralidade aí nas emissões de carbono, né? Que tem uma preocupação com esse jeito. Então fica uma situação delicada para muitas empresas, para muitas pessoas, e você precisa estar atento a tudo isso. Além do seu negócio, você também pode ter acesso aí, se você entender que é uma oportunidade, e investir em ações, fundos ESG, já que a sustentabilidade está em alta aí. Dica, vai na Nipur Finance, a casa do investidor lagiano, na rua Fernando Ataíde, número 70, lá no bairro Sagrado, e conheça então as melhores opções de investimento, considerando aí essas notícias e o impacto delas aí nos negócios. Chama a Nipur também no Instagram e conversa lá, sem dúvida aí, o seu agente autônomo de investimentos. Voltando para o nosso bate-papo ali, a gente falou sobre reforma tributária, falamos sobre reforma trabalhista, falamos aí sobre algumas tensões que podem aumentar no nosso novo governo aí. E aí eu quero te perguntar, Renan, existe algum aspecto de oportunidade que pode ser impulsionado por esse novo governo? Sim, sim. Na verdade, assim, tem aquela velha frase que é até uma brincadeira, que enquanto uns choram, alguns vendem lenço. A gente
no meu ponto de vista, pode se encaminhar daqui a pouco por uma inflação, por uma questão do ponto de vista macroeconômico um pouco mais complicada. Mas essa interferência na economia também, por exemplo, agora até com o anúncio do BNDES, muito provavelmente vai gerar um boom de infraestrutura estatal, como a gente já viu acontecer. Então, assim, algumas estradas, enfim, a infraestrutura de uma maneira geral. Isso gera um mercado super aquecido de construção. As pessoas trabalhando vão ser contratadas, né? Enfim, a base ali dos operários dessas construções, concretagem, metalúrgica, uma série de outras indústrias também são usadas para fornecer os insumos para isso. E isso pode ser uma boa oportunidade. Da mesma forma que se a gente vê a forma que o governo, que os governos petistas já trabalharam, incentivando aquele consumo interno e querendo ou não, endividamento um pouquinho maior das pessoas, abaixando um pouco o juro no primeiro momento para incentivar esse mercado interno, para esse fomento do mercado interno, talvez o mercado de automóveis, principalmente novos, seja aquecido nesse sentido. E aí vale o aviso para os proprietários de automóveis, de revendas de automóveis usados, que às vezes o usado tende a cair o preço quando o novo está muito fácil de comprar. Então, talvez seja a hora de você se desfazer do seu estoque. Mas, claro, sempre num momento, por mais catastrófico que seja, vão surgir oportunidades. E aí vai do empreendedor vislumbrar essa oportunidade e aproveitar, porque é aquela brincadeira. Enquanto tem um chorando, tem outro vendendo lenço. E mesmo na pior da situação, tem forma de você ganhar dinheiro, né? Eu acho que é um ponto muito importante. Eu vi vários, assim, nas redes sociais e nas mídias, vários influenciadores, assim, que saiu ali, né, o resultado. O pessoal já postou assim, bem no fim das contas continua sendo por nós mesmos, né? Eu acho que aí entra muito a habilidade do empreendedor, né? Da empreendedora, enfim, da pessoa de ficar atento ao mercado, entender essas oportunidades também. E eu acho que talvez, assim, né? Isso é uma opinião pessoal minha agora. Apesar das interferências, apesar do jogo talvez ficar mais difícil, falando do ponto de vista econômico de negócios, né? Para empreendedores, vai continuar dependendo do talento, das habilidades de resiliência, de olhar para o mercado, de talvez tirar de um lado e colocar no outro, né? Porque o dinheiro é finito, né, Vinícius? Exatamente. Então, assim, que se alguém vai perder, alguém vai ganhar. Então, pêndulo, essa é a magia. É um pêndulo, você tem a economia que vai para um lado, abre oportunidades do outro, claro, e vice-versa, né? Então, foi falado em ESG. A gente tem aqui em Lages, por exemplo, o case da startup Green Carbon, que trabalham justamente nessa área. Então, venda de crédito de carbono e tal, né? Exatamente. Então, tem várias coisas que se abrem, né? Várias oportunidades que se abrem de um outro lado, quando talvez, né? Não, até porque, assim, nessa questão do meio ambiente ali, internacionalmente, o Bolsonaro foi bastante criticado, né? Sim. Talvez o Lula, que tem um trânsito internacional melhor do que o Bolsonaro, isso é fato, sempre foi, consiga de repente trazer para o Brasil um lado ambiental, por exemplo, uma venda de créditos de carbono, que é uma coisa mais simples assim, mas de repente trazer o Brasil como um grande celeiro ambiental mundial e trazer grana para cá, porque no final o que interessa é o dinheiro dentro do Brasil e as pessoas vivendo bem com isso. E aí fica a oportunidade para inovar também nessa área, né? O que dá para fazer, quais as dores o mercado tem, no sentido de ser mais sustentável, as indústrias, principalmente, né, Renan e Malik, o setor que vai ser mais impactado por essas políticas, né? Agora vai ter um monte de gente impactada por políticas diretas das decisões que o governo vai tomar. Quais são as principais dores que esses negócios vão ter e como que talvez eu possa ajudar a minimizar isso com um novo negócio, com inovação, né? Assim, as grandes empresas que poderiam ser impactadas, com certeza já estão planejando há 6, 7, 10 meses, talvez um ano. Será? Por exemplo, os provavelmente. Os grandes sim. Por exemplo, sei lá, a indústria de armas, que vai ser uma indústria que vai ser impactada no mercado interno, principalmente. Não vai fazer grande diferença, mesmo com o impacto do mercado interno. Nós temos aqui a Taurus, que seria a nossa grande empresa desse ramo, que já vende internacionalmente há 30 anos e hoje, sei lá, é a segunda ou terceira mais vendida dos Estados Unidos. Então, muito provavelmente o mercado interno, que pra gente, vislumbrando, parecia enorme, ainda é ridiculamente pequeno
para uma empresa daquele porte, então talvez não faça diferença. Então, assim, tem uma série de coisas. Provavelmente essas empresas que estão grandes e organizadas não estão lá à toa. Ninguém fica uma empresa com 6, 7 mil funcionários à toa. Sim. Então o cara provavelmente já se planejou, já fez as projeções de mercado de maneira interna e já está preparado ali para novas oportunidades. E talvez para fechar essa pauta, Mike, Renan, vocês acreditam que talvez o mercado externo também seja uma oportunidade agora para muitas empresas? Uma vez que talvez o Brasil tenha suas dificuldades? Sim, até para investidores, porque daqui a pouco você está num período de instabilidade internacional, né? Voltamos uma pandemia, guerra na Ucrânia, uma guerra fria acontecendo entre a China e os Estados Unidos, que é uma guerra fria econômica dessa vez. Talvez vão ter ótimas oportunidades aqui no mercado interno, como a gente brincou, e talvez, para quem quer mais estabilidade, possa colocar o seu dinheiro num mercado internacional ali, que talvez não tenha um desempenho tão vertiginoso, mas não tenha também tanto risco. Mais seguro, né? Eu acho que a gente pode esperar, né, alguma coisa de bolsa de valores e de dólar aí. Eu queria que você comentasse um pouquinho brevemente sobre isso, o que a gente pode esperar do dólar no nosso país e também do mercado financeiro, do Ibovespa aí no nosso país. Olha, é cedo pra gente falar qualquer coisa assim de maneira mais taxativa, mas eu acredito que com os gastos, com o aumento dos gastos, vamos gerar uma inflaçãozinha, e essa inflaçãozinha vai gerar um aumento do dólar pela perca do poder aquisitivo do real. Nesse sentido, a Ibovespa tende a cair, porque a liquidez desses papéis, né, o que é a Ibovespa, né, que é o mercado de capitais, nada mais é do que uma grande reunião de várias empresas que se colocam lá, todas num nicho só, num sistema só, para facilitar a liquidez, né? É muito mais fácil você comprar e vender num local que está todo mundo organizado juntinho, vamos dizer assim. Se ninguém está comprando, está todo mundo com medo, tudo cai de preço, porque, enfim, não foi líquido, né? É claro que as pessoas do mercado financeiro vão saber explicar isso de uma maneira muito mais técnica e inteligente do que eu, que sou um ignorante nesse sentido. A questão é esse viés político e esse impacto que você espera mesmo. Sim, né? E é normal que caia. Quando o Lula recém tinha ganho, no dia após a eleição, na segunda-feira, o dólar baixou. E as pessoas, Lula ganhou e o dólar baixou, vejam só, tal. Quando a gente vai fazer uma análise de cunho econômico / político, tem que fazer uma visão macro. Ninguém viu o panorama que está nos Estados Unidos, com a sua maior inflação dos últimos 80 anos e que está numa estabilidade política, sim, comparada com a do Brasil. Agora as eleições mais polarizadas da história, a eleição menor, né, a eleição para o Congresso mais polarizada da história americana, e óbvio que isso tem impacto, evidente que isso tem impacto. Então, assim, talvez não tenha sido o real que tenha subido, talvez o dólar que tenha baixado mesmo. Também tem os impactos da economia, né? E claro, por conta da eleição tinha muito investimento represado, né? Que o bom investidor vai investir tanto com o governo Lula, Bolsonaro, o governo Tiririca, se entrasse, investiria igual. O que faz a diferença? É como ele vai investir. Então ele estava dando segurada, deu resultado, posso botar o dinheiro. E isso gera, obviamente, um fôlego naquele dia desse dinheiro que entrou. Mas, a longo prazo, eu vejo sim uma inflação e um aumento do dólar. Quem comprar hoje para vender daqui 3 ou 4 anos provavelmente ganhará dinheiro. Bacana, legal ouvir isso. Então, não é recomendação do Renan, são só projeções, perspectivas. Eu não vou comprar. Mas fiquem atentos aí. Agora, para finalizar, eu quero deixar então para você ouvinte aí, olha só, vamos recapitular o que a gente falou que é importante. A gente tem possibilidade de mudança nas leis trabalhistas, a gente tem possibilidade de uma reforma tributária, né, dentro do que foi falado aqui. A gente tem aí, né, uma possibilidade de aumento de inflação, de aumento do dólar, de queda da bolsa de valores, e a gente tem algumas projeções aí que foram comentadas aqui, que é importante você na tua empresa estar atento e pensar, meu negócio, ele vai ser impactado por isso? E aí, claro, buscar os especialistas para te ajudar na questão
trabalho, por exemplo, né? Você precisa reestruturar alguma coisa nas relações de trabalho da tua empresa, você precisa melhorar alguma coisa, tomar alguma decisão agora, claro, não se precipite, né? Mas fala com a tua contabilidade, analisa, conversa com as equipes de especialistas que te atendem. A gente tem aqui a BeMind, tem a Nipur, tem os parceiros, tem o Sicredi, tem a AT Plus aí com tecnologia que podem te ajudar naquele segmento onde você tem dúvida. Mas esse é um importante momento para você fazer como os grandes estão fazendo. Com certeza, né? Quando a gente fala de gigantes aí nacionais, de indústria, de serviços, eles estão olhando esses movimentos e já tinham um plano ali. Ó, se o Lula ganhar, a gente faz isso. Se o Bolsonaro ganhar, a gente faz isso. Eles têm uma análise já de investir, de segurar investimento, de como fazer tudo isso. E aí é importante que você, pequeno empreendedor, pequeno empresário, médio empresário, grande empresário, também olhe para tudo isso aí com a ajuda dos especialistas. Renan, eu quero te agradecer aí a tua presença aqui no Pulso e deixar uma última pergunta para você. Já que existe essa preocupação por parte do setor produtivo, a gente fala em estar atento e fiscalizar o poder público. Qual que é o papel dos empreendedores? Então, já que está todo mundo com medo, o que o empreendedor pode fazer? Como que ele pode monitorar essas ações? Como que ele pode agir de forma positiva? O empreendedor de ponto, assim, tem que ter cautela, né? Tá funcionando meu microfone? Aí. O empreendedor de ponto tem que ter cautela, né? Mas assim, a sociedade como um todo, aproveitando, eu acho que ela deve aproveitar esse momento que é polarizado, mas é politizado, e a sociedade nunca se politizou tanto. Então assim, se politize mais, estudem mais, leiam mais, principalmente a questão de diretriz política que você segue, entenda como é o seu pensamento, até para poder você poder explicar para as outras pessoas como ele é, e participe. Tá vendo uma votação que tu não acha interessante do Congresso? Ligue pro seu deputado e diga: olha, eu gostaria de manifestar a posição, eu votei no deputado tal e eu gostaria que ele votasse contra tal, ou a favor, enfim, dependendo da matéria. Isso faz muito peso. E assim, a gente brinca, por exemplo, como que passa determinada coisa lá no Congresso, como é que esse pessoal aceitou? Existem algumas organizações que são extremamente organizadas. Organizações organizadas ficou esquisito, mas é o fato. São grupos organizados, lobby, né? Os lobistas, exato. Então, assim, vai ter uma votação que determinado grupo gostaria que fosse aprovada. Cara, tem 500 pessoas em Brasília batendo de porta em todos os deputados, enchendo o saco deles para votar a favor ou contra, conforme o interesse desses grupos. Isso é organização civil, cara. Isso é literalmente fazer parte da política. Então as pessoas, assim, podem achar que o e-mail no gabinete do deputado X não vai fazer diferença. Faz bastante. Sei de deputados que estavam certos para ir votar uma matéria e por um determinado número de e-mails que receberam, se assustaram com a repercussão e preferiram faltar no dia do que votar. E isso é fantástico. Do ponto de vista democrático, é fantástico. Sim. Então, assim, devemos participar, devemos estar atentos. Viu alguma coisa errado? Denuncie, não adianta falar nas redes sociais, procure um órgão competente. O Ministério Público é sempre de portas abertas para receber as pessoas, tem algumas organizações civis que são fantásticas, faço inclusive uma menção honrosa e de aplausos ao Observatório Social, né? Aqui no nome do Paulão, nosso colega bacana, aqui, porque é Paulo fantástico. A própria ACIL e a CDL fazem serviços super interessantes nesse sentido. Gente, temos que participar. Não adianta reclamar e achar que está tudo errado ou tudo certo, e sem a gente não sabe às vezes nem o que está acontecendo. Então, verdade, a participação é o ponto primordial de uma democracia efetiva, né? Quer você concorde ou não, se manifeste, né? A opinião é importante. Eu acho bacana essa mensagem, acho que a gente encerra aqui. Agradecimento então do Pulso, a tua presença, Renan, obrigado por estar conosco aqui, obrigado pela participação aí, continua aí o teu trabalho aí, a gente também admira aí a tua coluna e o que você tem feito aí para informar as pessoas sobre a questão política, é muito produtivo, muito importante. A gente agradece aos apoiadores do programa Orion Parque Tecnológico, o Wind Digital. Valeu, galera, segue o Pulso. Valeu, pessoal, semana que vem tem mais Pulso Empreendedor, boa semana para todo mundo, e é bom feriado amanhã, né? É isso aí, amanhã. Obrigado pelo convite. Na próxima segunda tem mais Pulso Empreendedor aqui no Jornal da Manhã, com o patrocínio de BeMind, Sicredi, AT Plus e Nipur Finance.